E aí, pessoal, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro em destaque, 37ª rodada, tá chegando ao final o Brasileirão 2018, então é hora de fazer aquela análise, de dar palpites, dar algumas dicas aí também para quem participa do Cartola, começando pelo único jogo de sábado, 8 horas da noite, Vila Belmiro, Santos e Atlético. O Galo muito perto da Libertadores, o Santos sem chance nenhuma de chegar à principal competição sul-americana. Voltam a equipe do Santos de estrangeiros que estavam fora das últimas rodadas, né? O Brian Ruiz, o Carlos Sanches e o Derlis. Nas últimas rodadas, o Santos teve um empate e 4 derrotas. 14º mandante apenas do Campeonato Brasileiro, apesar de que na Vila Belmiro são 6 jogos sem perder. O Santos perdeu pela última vez contra o América, ainda lá no turno. O Santos tem esse desempenho ruim como mandante porque mandou alguns jogos também no Pacaembu, em São Paulo. O Galo vem de 3 vitórias seguidas. Não vai ter o Maidana zagueiro, o Gabriel joga, pode garantir vaga na Libertadores. Vai depender do resultado, do seu próprio resultado, claro, e do resultado do Atlético Paranaense, o único que pode impedir o Galo de confirmar a vaga no G6. Fábio Santos e Elias voltam ao time. O Galo é o 6º melhor visitante do Campeonato Brasileiro, apesar de ainda muito irregular. Vou de empate nesse jogo lá na Vila Belmiro. Jogos de domingo, 17 horas. Cruzeiro e Flamengo. O campeão pode sair nesse jogo dependendo do que o Cruzeiro fizer contra o Flamengo, o único time que pode impedir o Palmeiras de conquistar a taça. É um Cruzeiro mais forte, tem a volta do Dedé, tem a volta da Arrascaeta, tem a volta do Thiago Neves. Promessa de força máxima do Cruzeiro nesse último jogo em casa em 2018. O Flamengo, que tem a melhor defesa do campeonato ao lado do Grêmio, 27 gols sofridos, é o 2º melhor visitante e é o 3º melhor time do retorno. Tem a volta do Paquetá e ainda sonha pelo título. Na minha opinião, o Cruzeiro vai tentar se despedir bem desse ano de 2018. Vou de empate nesse jogo. Atlético Paranaense e Ceará. O Atlético Paranaense é o 3º melhor mandante do campeonato, o 2º melhor time do retorno, mas vai jogar com time reserva e colocando alguns jogadores que têm uma certa rodagem, como o Paulo André, o Marcelo Cirino. Pega o Ceará, que, dependendo da combinação de resultados, pode escapar de vez da zona do rebaixamento e se garantir na Série A. O Ceará já surpreendeu alguns times jogando fora de casa, né? Mas jogou quinta-feira, tem menos tempo para se recuperar. O Atlético Paranaense jogou apenas na quarta-feira, e lembrando que volta a jogar na próxima quarta contra o Fluminense pela Sul-Americana, quando pode garantir vaga na final da competição. O Ceará não vai ter o Calisson e vai ter a volta do Richardson. Apesar do time reserva, eu vou de Atlético Paranaense nesse jogo. Vitória e Grêmio. É o time da pior defesa, o Vitória, 60 gols sofridos, contra o time da melhor defesa, o Grêmio, 27 gols sofridos. O Vitória é o 2º pior mandante do campeonato e o que mais perdeu em casa. O Vitória está embicando cada vez mais lá para baixo e está meio que traçando seu caminho, infelizmente, para voltar para a Série B. O Grêmio tem outra curiosidade, é o time que tem a melhor defesa como visitante nesse Campeonato Brasileiro. E vai contar com a volta do Kahneman, que é um baita zagueiro. Maicon também volta. Exceto pelo Grou e pelo Luan, que já estavam contundidos há mais tempo, o Grêmio vai com força máxima e eu vou de Grêmio nesse jogo lá em Salvador, um jogo que pode definir o rebaixamento do Vitória. Rio de Janeiro, Vasco e Palmeiras, jogo que também pode sair um campeão. O Vasco está empolgado, venceu o São Paulo, deu uma relaxada um pouquinho, não tem suspensões, não tem lesões e o time deve ser aquele mesmo que venceu o São Paulo na quinta-feira. E é impressionante como que o Max Lopes faz diferença, né? Ele jogando, o Vasco tem um rendimento muito melhor. O Palmeiras, além de ser líder, de poder ser campeão, tem o melhor ataque do campeonato, 60 gols, o melhor visitante, está invicto no retorno, batendo recordes aí de invencibilidade na era dos pontos corridos. É um jogo importante para os dois lados. Vou de empate nesse jogo. Domingo agora, só que jogos das 19 horas. Jogo que pode definir rebaixamento aí. América e Bahia. O técnico do Bahia, o Anderson, volta a enfrentar o seu ex-time, volta ao Independência, hein? O Bahia, que fora de casa já conseguiu uns bons resultados nesse ano. Empatou com o Grêmio, venceu o Botafogo, acabou com a sequência de vitórias do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em jogo pela Sul-Americana. É um time que está tranquilo, vaga praticamente assegurada na Sul-Americana do ano que vem. Enfim, pega o América, que fez 28 dos seus pontos em casa. Mas tem chance de queda, é o 2º pior time do retorno, não tem o Ademir, atacante, o Ailon é dúvida, mas quem volta aí é o Zé Ricardo. Vou de empate nesse jogo em Belo Horizonte. Corinthians e Chapecoense. O Corinthians só perdeu 2 partidas em casa, ok, mas é o 4º pior time do retorno, tem
ainda 4% de chance de queda, acho pouco provável, claro. O Romero volta e o Danilo vai seguir como aquele falso 9 ali. Já a Chapecoense fez só 8 pontos fora de casa, só venceu uma vez. Vai ter a volta aí do Bruno Pacheco, mas tem aquela vantagem, né? O astral da Chapecoense é outro. Está fora do Z4 depois de 10 rodadas. Cresceu muito com o técnico Claudinei Oliveira. Eu vou de empate nesse jogo lá em São Paulo. Fechando o jogo de domingo, Inter e Fluminense. O Inter tem uma derrota só em casa. Era o único invicto como mandante até a última rodada. Perdeu para o Galo em casa. Não pode contar com o Elton Silva, que estaria liberado de suspensão, mas por um acordo com o Fluminense não joga. Mas volta aí o Rodrigo Moledo. O Fluminense tem uma das piores defesas como visitante. Tem ainda chance de cair, pequena, mas tem. Nos últimos 8 jogos, o Fluminense venceu 1, empatou 2, perdeu 5 e fez um gol. Um gol apenas, o gol da vitória contra o Galo. Tomou 11 gols nos últimos 8 jogos. Vou de Internacional nesse jogo. Fechando a rodada, segunda-feira tem 2 jogos dessa vez. Botafogo e Paraná. Botafogo em alta, 4 vitórias e o empate nos últimos 5 jogos. É o jogo que vai marcar a despedida em casa do Jefferson, goleiro. Tem um ponto ali para garantir de vez a vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Promoção de ingresso, festa da torcida do Botafogo. O Paraná, como a gente já sabe, além de estar rebaixado, é o pior visitante, tem números péssimos, né? Poucos jogadores se destacaram, eu até cito o goleiro Richard, que é uma boa opção para algum clube aí, se estiver interessado em adquirir esse goleiro. O dado técnico segue fazendo alguns testes no Paraná nesse finalzinho de campeonato. Insuficiente, na minha opinião, para vencer o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Botafogo nesse jogo, na minha opinião. Fechando os jogos, São Paulo Sport. O São Paulo só perdeu um jogo dentro de casa. Precisa de vencer para garantir uma vaga no G4. Pega o Sport, que é o time que tem a pior defesa como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Ele está 4 jogos sem vencer. Desempenho muito fraco do Sport quando joga fora de casa e está no Z4. Situação complicada do time pernambucano. Bom, é isso aí. Estão meus palpites aí, algumas dicas, várias informações, análise sobre o desempenho dos times. Na última rodada eu fui bem. Acertei 7 dos 10 resultados, 70% aí de aproveitamento. Não deixe aí de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal também. Em breve eu volto aqui com a última rodada do Campeonato Brasileiro e meus palpites e informações. É isso, um grande abraço.